Pentecostes não é para ser um evento do passado da nossa igreja. Pentecostes é para ser um evento cotidiano do nosso modo de ser. E para a gente entender que Pentecostes pode ser todo dia na nossa vida de igreja, então primeiro nós temos que rezar um pouco o significado do que é a festa de Pentecostes, que a rigor, pelo nome, é uma festa anterior ao cristianismo. Nós sabemos, nós estamos dentro de uma tradição grande, a tradição judaico-cristã. O judaísmo já tinha a festa de Pentecostes. Como é que era essa festa? A referência à Páscoa. Então, a Páscoa dos judeus, nós sabemos, eles celebram aquilo que Deus fez por eles, libertando-os do Egito. E na festa da Páscoa, havia também o plantio de sementes. 50 dias depois, portanto, Pentecostes, as sementes já tinham germinado e dado seus primeiros frutos. Então nós temos em Pentecostes a festa das semanas e a festa da colheita, em que eles colhiam aquilo que por primeiro nascia daquele momento pascal. Trazendo isso para o cristianismo e vendo isso de forma religiosa, o que acontece? A nossa Páscoa já não é só uma Páscoa de libertação geográfica. É uma Páscoa diferente. Nós celebramos o quê? O ressuscitado, a ressurreição. A libertação aqui é muito maior, é salvação. Então, nesse momento, algo também em nós é plantado, um germe de vida nova, vida eterna, fé no ressuscitado. Páscoa. 50 dias depois, aqui estamos nós. Vocês se recordam que durante esses 50 dias, essas 6 semanas, durante a homilia, os textos bíblicos, vocês se recordam que a gente faz recordação do que eles viveram com o ressuscitado? A experiência com aquele que ressuscitou, olhando, tocando, ele é o bom pastor. Os evangelhos, testamentos, o que Jesus ensinou. Então, a mesma experiência que a gente fez aqui na liturgia, eles fizeram lá durante 50 dias. 50 dias depois, gente, com toda essa experiência, quem acaba conhecendo Jesus, o ressuscitado, não consegue guardar só para si. Isso é tão intenso, é tão forte, que explode. Os discípulos daquele tempo saem para falar dele. E nós hoje continuamos essa mesma intensidade da missão no dia a dia. Portanto, depois da ressurreição, 50 dias depois, com toda aquela experiência, qual é o primeiro fruto do ressuscitado? Qual é o primeiro fruto da ressurreição, senão o nascimento da igreja? A igreja nasce em Pentecostes porque fez uma experiência com Jesus que permanece vivo, ressuscitou, e depois desses 50 dias de experiência, hoje, ela explode pela ação do Espírito Santo, que como línguas de fogo, causa um efeito tão intenso neles e em nós, que essa experiência não pode ser guardada para o indivíduo. Tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser anunciada. Então, Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição e da Páscoa, o primeiro fruto nasce, a igreja. E como é que a igreja nasce? Primeira leitura. A igreja nasce já falando de Jesus. Se a gente prestou atenção bem na primeira leitura, quando o Pentecostes acontece, ou seja, essa intensidade, ele ressuscitou, temos que falar disso. Quando isso acontece e eles saem, Pedro é quem toma a palavra primeiro. Qual é o conteúdo do anúncio de Pedro? Gente, Pedro não fala de outra coisa a não ser da vida,
paixão, morte, cruz e ressurreição de Jesus. Então a igreja nasce falando de Jesus. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa origem. E a igreja precisa continuar aquilo que lhe é próprio, falar de Jesus. Então nós que estamos aqui, como é que o Pentecostes é um evento diário, cotidiano para nós que somos igreja? Toda vez que a gente anuncia Jesus, toda vez que a gente fala dele, Pentecostes está acontecendo. Então acontece a cada missa, acontece a cada catequese, acontece a cada formação, acontece lá na sua casa, na sua igreja doméstica, quando você fala dele. Pentecostes, portanto, é algo amplo, como é ampla a ação do Espírito Santo, universal. Quando a gente anuncia Jesus, Pentecostes está acontecendo. E nós somos igreja para isso. O nosso sentido, a nossa natureza, a nossa origem está nisso. E a nossa missão é esta: falar de Jesus. E nisso, construir um povo. Isso é Pentecostes. Se isso é Pentecostes, quem é esse Jesus para a gente anunciar? E como esse ser de Jesus nos fala ainda hoje muito alto? Aí o Evangelho. O Evangelho nos fala da experiência da ressurreição, que é a causa desse anúncio, a força desse anúncio. Ele ressuscitou. Essa certeza, essa convicção de fé de que ele permanece vivo, causa uma força grande de anúncio, mas anunciar quem? Esse Jesus. E aí o Evangelho traz pelo menos 3 coisas que nos fazem pensar a vida de Jesus agora, hoje, nesta missa. Naquele acontecimento, fica muito forte no relato do Evangelho de hoje, primeiro, as mãos chagadas. As mãos chagadas do ressuscitado. Interessante isso, né? Ou seja, a vida de Jesus é a vida que continua na ressurreição. O mesmo Jesus é o ressuscitado, não são 2, é um só. Qual é essa vida que ressuscitou? A vida das mãos chagadas. Por quê? Tocou o leproso, tocou o pobre, tocou o doente, fez o cego ver, o paralítico andar, colocou a mão em justiça social. Mãos chagadas. Vida intensa. Essa vida é digna de ser eternizada. Tem um teólogo que diz assim: Jesus morreu de tanto viver, de tanta vida. E aí eu pergunto para você que está aqui, com essas mãos chagadas, como é que estão as suas mãos? São essas mãos que são eternizadas. É essa vida que é eternizada. O coração também é transpassado. É transpassado porque é um coração de carne. Tem alegrias e tristezas, angústias e esperanças, como os nossos corações. Um coração de pedra não se machuca, mas também não é eterno. Coração de carne é. Como é que está o seu coração? Dá para ser eternizado? Coração chagado, mas vivo. E esse Jesus chagado, que viveu e morreu de tanto viver, eterno, é o Jesus que vem ressuscitado e disse e diz: eu desejo paz para vocês. Paz não é isenção de conflitos. Paz não é isenção de dificuldades. A paz de Cristo não quer dizer que você não vai ter dificuldades, mas quer dizer que você vai superar as dificuldades, se manter a paz. Isso lá em casa, porque se a casa, se a família é uma igreja doméstica, as crises virão, as dificuldades virão, mas mantenha a paz e haverá superação. Aqui na nossa igreja, na vida de comunidade, as dificuldades existem, existirão sempre. Mas mantenha a paz. Não precisa correr, mantenha a paz para a superação das dificuldades.
paz. Repito, Jesus não prometeu nos isentar das dificuldades da vida, mas prometeu que se a gente mantiver a paz, a gente vai superar. Esse é o nosso Deus. E com isso a gente tem tudo para manter a nossa unidade. E aqui chegamos à conclusão da nossa reflexão, o terceiro ponto. Diante de tudo isso, como é que tem que ser a igreja de Pentecostes? Uma igreja unida, uma igreja do diálogo, uma igreja anti-Babel. O que foi Babel? Babel foi aquela realidade da não conversa, do não diálogo, do não entendimento. Em Babel não havia diálogo, haviam monólogos e monólogos individuais. Isso é um problema em casa e aqui em qualquer igreja. Sabe quando você só fala, aí o outro fala, você não vê a hora de voltar a falar. A gente não quer escutar os outros, né? Quer falar, eu tô com a verdade. Isso é muito prepotente, não pode. Isso fez Babel ser destruída. A igreja de Pentecostes tem que ser uma igreja do entendimento. Lembra que quando eles saíram para anunciar Jesus, todo mundo entendeu? Porque houve diálogo, houve conversa, houve escuta. Hoje, nessa missa, nós fizemos uma missa da unidade. Levanta a mão aqui quem é da comunidade Nossa Senhora das Dores. Ergue o braço. Quem é aqui da comunidade matriz? Ergue o braço. É Bom Jesus a comunidade matriz, gente. Vocês podem erguer, vocês são daqui. É que em Araras fala matriz, pensa basílica, né? Matriz Bom Jesus, né? Quem veio de fora, Limeira está aqui também, né? Quem veio de fora, ergue o braço um pouquinho. Olha só, gente. Tanta gente de tantos lugares e nós estamos falando a mesma língua ritual, litúrgica. Isso não é Pentecostes? Claro que é. Isso é Pentecostes. Quem não consegue ver isso? Então aqui nós já estamos realizando a anti-Babel. Unidos, em comunhão, falando a mesma língua e tentando fazer Jesus ser conhecido e amado. É isso é Pentecostes. Então se nós nos mantivermos assim, nós continuaremos a ser a igreja que Jesus quer. A igreja iluminada, inspirada pelo Espírito Santo, que com muita paz mantém o diálogo e encaminha a vida para a salvação. Que Deus nos abençoe para continuarmos essa nossa missão, de sermos igreja, falarmos de Jesus e permitirmos que o Espírito Santo ainda hoje fale em nós e através de nós. Que Pentecostes seja todo dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.